Boa noite, amigos. Como eu disse ontem, eu ia voltar hoje aqui falando da prioridade de atendimento, principalmente na área da saúde. Nós temos inúmeras razões para que as pessoas com deficiência sejam atendidas prioritariamente. Cada deficiência tem sua particularidade, sua peculiaridade. Eu, por exemplo, se fico muito tempo em pé ou muito tempo sentado, eu sinto fortes dores nas pernas e na coluna. Tenho 11 operações na coluna. Um autista, se fica no meio de muita gente ou de ruído muito alto, ele pode entrar em crise. Da mesma forma, pode entrar em crise síndrome de pânico, uma paralisia cerebral. Cada síndrome, cada paralisia, cada deficiência tem a sua particularidade, horário de tomar remédio, horário de tomar uma insulina, de trocar uma fralda geriátrica, se for o caso, ou uma fralda infantil, né? Questão de colostomizados, de sondas urinárias. São inúmeras as razões que levam a lei prever um atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Não é uma regalia, é um direito humano, é um direito fundamental da pessoa ter dignidade e de não sofrer. Temos que prioridade deveria ser atender na frente, atender primeiro, né, dar a preferência. Nós vamos falar da saúde, mas eu quero falar de bancos e quero exemplificar com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil também, coloca um emissor de senhas e um painel digital. Se você observar aquele painel digital, eles não colocam o deficiente na frente. Para cada 10 senhas comuns chamadas, é chamada um deficiente. Para cada 12, 15 é chamado um deficiente. Isso não é priorizar, isso é discriminar. E isso deve ser informado ao PROCON, sabe? Isso deve ser informado à Promotoria de Justiça. Temos que começar a obrigar a eles cumprirem a lei. Itaú, Bradesco, outros bancos criam uma fila prioritária, que dependendo do dia do mês, esta fila é gigantesca, maior que a fila de atendimento comum, aonde a fila de atendimento comum tem 4, 5, 6 caixas atendendo e é chamada prioritária um só. Isso é torturar o idoso, isso é torturar a gestante, isso é torturar o deficiente. Nós temos na Lei Brasileira de Inclusão, estou no celular, eu vou ver se eu consigo abrir o documento e ler um pequeno artigo, ele é pequeno mesmo, sobre... E lamento, não deu, né? Não deu. Eu tentei ler junto, mas não deu. Pausou, agora que eu vi que pausou. É lamentável, o celular não dá para fazer isso, mas vamos continuar. Basicamente, o atendimento prioritário na Lei Brasileira de Inclusão, ele prevê, tá, a prioridade no atendimento de saúde. Exatamente pelos problemas anteriores que eu falei. Tá? Nós temos casos aqui, por exemplo, na minha cidade, um amigo que é cego, diabético, e que lamentavelmente teve que começar uma quimioterapia via oral. E no dia que ele começou a quimioterapia, ele tinha uma consulta marcada no ambulatório central. E chegando lá, ele pediu que a menina que atendeu comunicasse a prioridade. Ela disse que não, que ele tinha que comunicar. Ele bateu na porta da médica e comunicou a prioridade. E a médica disse que não tinha prioridade ali, que ele tinha que aguardar. Ele, passando mal, pegou a ficha número 17, e ele é um guerreiro, mas ele me disse: eu estava passando tão mal que eu não tinha condições de brigar, e nem minha acompanhante de me deixar e brigar para não me deixar mais nervoso. Outro fato ocorrido aqui na minha cidade, no posto de saúde, na vacinação da febre amarela, um garoto autista não teve a prioridade. Posto de saúde central muito cheio, muito barulho, ele entrou em crise. Precisou que as outras pessoas que estavam presentes começassem a gritar e a brigar para que ele fosse atendido. E a Lei Brasileira de Inclusão obriga a prioridade. Esta omissão por parte da saúde, ela é criminosa. Tá? Há punições previstas na Lei Brasileira de Inclusão. Se não lhe derem prioridade no atendimento de saúde, vá para a delegacia.
procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem um núcleo específico para a pessoa com deficiência. Procure a promotoria. Indiquem o diretor do hospital, do posto de saúde, do ambulatório, a secretário de saúde, seja quem for, como réu. Tá? E processem. Façam cumprir este direito. É um direito humano. Para quem pegou agora, eu estava argumentando o seguinte: a prioridade não é favor, eu vou insistir. A gente sente dor quando fica muito tempo. Pessoas têm síndrome de pânico, têm horário de remédio, têm horário de troca de fralda, de limpeza de sonda, horário de remédio, horário de insulina. São vários os fatores. Tá? Os autistas, se ficam em locais com muito ruído, muita gente, por muito tempo eles tendem a entrar em crise. E estão desrespeitando o nosso direito em todas as instâncias, e a saúde principalmente. A Lei Brasileira de Inclusão diz que não tem prioridade apenas em caso de urgência. Você está num pronto-socorro e aí chegam casos graves, urgentes, em risco de morte, com dores agudas, fraturas sérias, aí realmente você não tem direito à prioridade. Vai ter que ter uma análise de risco e você perde. Agora, em ambulatórios, em postos de saúde, em consultas regulares, ou num serviço de urgência como de emergência, como a UPA, tá? A análise de risco tem que levar em consideração a deficiência. Se não levarem, procurem a delegacia, procurem a promotoria, procurem a Defensoria Pública e processem o responsável. Há um protocolo a ser seguido, imposto pela Lei Brasileira de Inclusão, e ele deve ser seguido. Eles devem afixar, inclusive nos locais, avisos sobre a prioridade. Não é você que tem que indicar a prioridade ao médico. Imediatamente você chegando e se identificando como pessoa com deficiência e dizendo qual é a sua deficiência, o atendente tem que informar ao médico. Não aceite pacificamente, essa conquista foi nossa, de muita luta, para que reconhecessem nosso direito. Não aceitem pacificamente que tirem este direito. Médico não é Deus. Médico não está acima da lei. Ele tem que cumprir a lei. E a lei diz o atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Ah, o idoso tem prioridade. Depende do caso. A Lei Brasileira de Inclusão é uma lei específica e é uma lei posterior, inclusive, ao Estatuto do Idoso. E ele diz que a prioridade é do deficiente. É claro que se tiver um idoso deficiente, a prioridade é dele. É claro que se tiver um idoso passando mal, a prioridade é dele. Mas se tiver um idoso numa consulta regular e tiver um deficiente numa consulta regular, a prioridade é do deficiente. Então, façam valer seu direito. Não aceitem mais pacificamente. Eu conheço inúmeros casos aqui em nossa cidade, de onde negaram a prioridade legal no atendimento. E estendam isso que eu estou falando da saúde para as outras áreas, para os bancos. Não aceitem filas discriminatórias. Não aceitem emissores de senha que levam 15, 20 senhas para chamar a senha da pessoa com deficiência. Não aceitem mais calados. A delegacia é o caminho, a procuradoria é o caminho, a defensoria é o caminho. É um direito protegido por lei. E a omissão sobre este direito está prevista como crime nesta própria lei. Então, não aceitem mais isso. Vamos obrigar. Nós já conversamos demais, nós já pedimos demais, nós já nos humilhamos demais. Nós temos uma lei que nos protege. Nós não temos que passar por esse desabor, por essas dores, por esses constrangimentos, de estarmos implorando que nos deem nossos direitos. Procurem a delegacia, procurem a imprensa. Não aceitem calado mais esse tipo de discriminação. Essa discriminação é crime. Ah, não é discriminação, é discriminação. Quando a lei diz que é um direito e te negam o direito, estão te discriminando aos olhos da lei.
Então é discriminação, sim, e a discriminação é crime. Não aceitemos mais calados. Vamos nos movimentar, vamos nos mobilizar, vamos falar com as pessoas, vamos mostrar esse direito. Esse direito está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei federal de abrangência nacional e pega a saúde também. Os médicos têm que cumprir, os médicos não têm que ter vontade, não têm que opinar, não têm que achar absolutamente nada. Eles são servidores, eles são empregados como outros qualquer. E estão sujeitos à mesma lei que todos estão sujeitos. Então, gente, por favor, passem essa informação, informem-se. Eu aqui embaixo, depois que eu parar com esse vídeo, que eu vou parar agora para que não fique longo e chato, eu vou colocar o artigo da lei que fala da prioridade. Divulguem isso. Convoquem as pessoas a gritarem por seus direitos. Não aceitem mais serem discriminados e humilhados. Muito obrigado a quem me deu atenção. Uma boa noite a todos.